O Álvaro foi além da Estrela, ele foi além do Esperança, ele foi além da Liberdade, ele foi além do samba. Conheci o Álvaro já vindo de outros carnavais, assim, não desse último, mas dos primeiros, né? A Estrela, vem vindo. Liberdade, foi de todas as escolas nós passamos um pouco, eu e o Alvinho. Ele veio com a escola de samba Esperança, né? Ali com poucos recursos, brigando de igual para igual com a Estrela do Oriente. Olha o dinamismo que ele conseguia fazer naquele período ali. E alguns anos de Esperança, o Estrela do Oriente teve um ano que não conseguiu desfilar. O Alvinho, já lá na Esperança, eu falei, Alvinho, eu vou desfilar com você, né? Quero participar do Esperança pelo menos uma vez com você, porque eu admiro muito a sua pessoa, seu trabalho. Assim foi feito, né? Arrumei um lugar lá na bateria, peguei minha caixetinha e desfilei com Esperança num ano que o Estrela não pôde desfilar. Essa parceria foi tão grande, mas tão grande, que logo em seguida ele montou a agremiação da Liberdade. Falou, Amarildo, eu, você, uma meia dúzia de amigos, vamos fundar uma escola de samba. É mesmo, Alvinho? É, sim, vamos fundar uma escola de samba. Como é que seria? Escola de Samba Liberdade. Ali sim, os laços se fortaleceu e que ficou até hoje, né? Na verdade, claro que ele já não existe, não está entre nós, mas as recordações é como se ele estivesse aqui presente neste momento. Prioridade na escola de samba é a inclusão, né? Todos são aceitos. Então, Alvin sempre, como presidente, me aceitou, me incluiu e tinha até um tipo de proteção muito grande em relação à segurança, a conforto, a estar bem no local. Alvin sempre foi muito atento a isso. Eu comecei desfilando como destaque de carro e nesse meio de tempo a gente foi conhecendo mais e ele sempre fez questão de apresentar todos, de colocar todos para participarem em reuniões extras, né? Eu falo que ele foi meu professor de história do Brasil, assim, fora da escola, e ele era muito dinâmico, muito Ligado a isso. Ele era muito ligado a isso. O Alvinho, ele gostava de estar sempre no meio de cultura, de desfiles, era tudo. Ele estava sempre junto com todo mundo, solidário com todo mundo. E ele tinha grandes amigos que seguiam aquele gosto dele, aquele prazer que ele tinha. A gente tinha o prazer de ajudar ele. Eu só queria que o Alvinho deve estar vendo nós lá de cima, né? Que de lá de cima ele nos oriente para que venha mais Álvaros no nosso meio, que ele está fazendo muita falta. É só isso. O Alvinho é um cara que ajudava muita gente no Rio, acolhia muita gente e ajudava até financeiramente quando ele podia. Aconselhava várias pessoas, eu fui uma delas que me aconselhou várias vezes. Falar o que de Alvinho Oliveira? Eu não conheci só o Alvinho, eu conheci a irmã do Alvinho, que foi a Cida, eu conheci a mulher do Alvinho, que foi a Maria de Lourdes. E nós tivemos uma trajetória muito boa. No samba de Barreiros, com a comunidade de Barreiros, que eu aprendi também a conhecer, nasci dentro de uma, não dentro, mas fui por meio, através também de Alvinho Oliveira. Então fica fácil falar. O Alvinho foi o fundador de uma escola de samba que nem era a minha, era outra, e foi fundador, que foi do Esperança, mas já era do Estrela do Oriente. O Alvinho foi uma das pessoas que fez o carnaval, não só o carnaval, como o samba de Barreiros crescer.
nós tivemos uma perda muito grande quando o Alvin foi embora. E foi o Barreto também, que embora junto com a morte dele. E hoje, em memória, até o Álvaro Oliveira, nós estamos tentando ver se consegue resgatar. Porque eu acho que é isso que vai deixar, eu acho que a memória dele, não sei, a alma dele um pouco mais feliz. Mas falar do Alvin de Oliveira é legal. Eu me sinto honrado de estar aqui e falar que eu fui amigo dele de verdade. A gente espera que volte o carnaval em Barretos, né? Fazia 10 anos que não tinha carnaval aqui na cidade. Esse ano fizemos um carnaval não grandioso, mas um carnaval pequeno, para a volta do carnaval. Agora esperamos que em 2025 possa realmente voltar o carnaval barretense. Professor de História de Boteco. A gente aprendia muita história do Brasil com ele no boteco. Muitas vezes as pessoas não é permitido a muitas pessoas o conhecimento da vida fora do seu bairro, fora da sua comunidade. E Alvin trazia pessoas de várias classes, e ele conseguia conduzir a todos de uma forma amigável, de uma forma tranquila, e transferir esses conhecimentos que ele tinha a ponto de fazer a gente apaixonar pelo samba, fazer a gente apaixonar pela história do samba. Alvin era Um pai, um protetor, um amigo, um exemplo, um professor, né? Já falei. E que me ensinou assim a ética do samba. Olha, meu pai era meu herói. Assim, quando eu vi meu pai doente, foi quando ele ficou com câncer, né? Até então eu nunca tinha visto meu pai doente. Meu pai sempre na ativa, ele viajava muito, ia para São Paulo, Rio de Janeiro. Desde criança, a gente morou em São Paulo com ele foi motorista do Maluf, trabalhou com os políticos, voltou para cá como deputado, voltou para a cidade como motorista do prefeito da cidade. Então, eu sempre via meu pai naquela correria. E quando chegava o mês do carnaval, aí ele parava tudo, era só carnaval. E sempre minha casa era um barracão, minha mãe era costureira e ele punha ela também, envolvia todo mundo da casa. Minha irmã ia para o desfile, a família toda participava do carnaval. Eu desfilei a primeira vez no carnaval, eu tinha 11 anos de idade. Daí peguei o gosto e fui seguindo tudo. Minha família, meu pai, minha família toda gostava. Estrela também, ele desfilava também junto com nós. Ele gostava muito de carnaval, ele era apaixonado sobre carnaval. Não só ele. A Ana falou da inclusão. A Regina falou da amizade. E o Amarildo falou que venham mais Álvaros. Isso aí me emocionou. Porque o Alvin, ele teve o dom de amadurecer em quem estava vindo. Entendeu? Então ele amadureceu, ele tinha um link muito sério com a ancestralidade, mas ele também tinha um link com a garotada. E uma das coisas mais marcantes nas escolas que ele fazia era uma ala de porta-bandeira nas salas mirim, porque ele acreditava muito no que estava para vir. Eu, por exemplo, eu peguei amizade com o Alvin, peguei amizade, quer dizer, eu conheci o Alvin, ele já era amigo dos meus pais, eu tinha 8 anos, entendeu? Eu, com 8 anos, eu frequentava Estrela para jogar ping-pong, entendeu? E ele estava lá,
de alguma forma, ele, parentes dele, e sempre se destacando. Eu tinha uma paixão pela forma como ele dançava, né? É o sapatinho mais bonito que eu já vi na vida. E assim, e era tudo, sabe? Ele era com as negras mais bonitas, ele era com o samba mais moderno, ele morava em São Paulo, ele era jockey clube, entendeu? Ele era pequenininho, magrinho. Depois ele ficou fazendo outras coisas em São Paulo, mas ele foi vivendo o mundo negro, vivendo o samba, a ponto de trazer para nós o que ele aprendeu, entendeu? Então, que venham mais Álvaro, sim. E que venham pessoas que não se esqueçam da juventude de quem está crescendo, porque senão nada vai para frente. Bom, a comunidade é sentido até hoje a falta de liderança afrodescendente. A gente está muito carente com essas lideranças, não temos hoje, o que ele conquistava para os afrodescendentes naquele período. Hoje a gente está num retrocesso muito grande por falta dessas lideranças. Na verdade, o que eu digo, não era só ele, tinha algumas outras lideranças também, só que a do Alvinho era a que tinha mais destaque naquele período ali, entendeu? Então a gente perde muito por falta da liderança dele, que hoje é carente na nossa sociedade. Ele era cultura pura. A todo momento que você conversava com ele. Falar do Alvinho é um assunto fácil e prazeroso, né? A gente relembrar dos momentos agora, para mim, é muito gratificante. O ano de 1976, numa festa familiar, onde vinha várias pessoas de várias cidades, terminou-se aquela confraternização familiar. E um de meus primos, que já tinha mais idade, eu ainda com 14 anos naquele período lá, ele disse, ele era de São Paulo e tinha um líder da primeira escola de samba Estrela do Oriente, que chamava Valdemar. E o Valdemar veio de São Paulo também. E esse meu primo, eu preciso ir no Estrela para ver o Valdemar, um amigo meu. Eu falei, me leva junto. A gente saía pouco naquele período, né? E chegando lá, eu fiquei encantado com aquele espaço. Era um salão não muito grande, pequeno, Dezembro de 1976. Que em 1977 já teve uma inauguração de um espaço novo, bem amplo, que é o clube que existe hoje, Estrela do Oriente. Foi assim que ele ficou doente. Foi se eu não me engano, foi em 2001. 2000 para 2001, que ele descobriu que estava com câncer, e o Júnior Soares tinha falecido 1 ano atrás, 2 anos atrás, se eu não me engano, em 98, e ele já tinha perdido um parceiro. Aí meu avô também faleceu no mesmo ano, e ele descobriu que estava com câncer. E ele já estava mais devagar para a escola, foi onde ele me passou para eu ser o presidente do atual mandato, que foi de 2000 para 2001. Aí, dali para nós viemos embora. Nossa amizade não foi só carnaval. Fora do carnaval, a gente era grandes amigos. Era em tudo. Grandes amigos. Um queria saber como o outro estava passando, o que o outro estava precisando. Um era completava o outro, ele era muito amigo mesmo. E meu irmão. O carnaval lida com pessoas que cada pessoa, do mesmo tempo que você pega uma empregada doméstica, o médico que é patrão dela está no mesmo ambiente. O carnaval consegue fazer essa união. E é onde ele tinha essa carisma de fazer esse povo
juntado no mesmo espaço. Teve uma época onde começaram a fervilhar os conselhos estaduais, municipais da comunidade negra, e quem trouxe para Barretos o conselho da comunidade negra foi o Álvaro e um amigo dele, entendeu? Correram atrás de tudo e implantaram o conselho em Barretos. Quer dizer, numa época que não tinha essa preocupação, né? Eu aprendi muito com ele a coisa de analisar o samba, né? Ele tinha aquela coisa do talento e eu estudava. Então, com 14 anos, chegaram em casa com um problema lá. Nós temos que fazer um enredo. Esse ano vai ser julgado o enredo. E minha mãe estava com metade das fantasias prontas. E eu peguei metade daquelas fantasias, com 14 anos, e escrevi um enredo. E trocava ideia com ele, né? Ele gostou daquela facilidade. E ele começou a investir muito na conversa comigo sobre escola de samba, porque ele também aprendia. Porque eu era leitor assíduo das coisas de escola de samba e do pessoal do Carnaval do Rio. Todos os momentos do Alvinho eram emocionantes. O que eu destaco, assim, o que me admirava, que eu consegui trazer isso para mim também, é que era um senhor que andava de calça de linho, né? Camisa de manga comprida. Ao mesmo tempo que ele estava na comunidade, no meio da favela, ele saía dali, entrava no gabinete de um prefeito, entrava no consultório médico com a mesma postura, não mudava a sua maneira de ser. Então ele dominava muito bem a comunidade como a sociedade em geral. Então a gente se completava muito, né? Muitas vezes eu perdia o fio da meada, ele me dava um toque, aí entrava o pai. Muitas vezes o samba tinha que ser dessa forma, entrava o conselheiro, entendeu? Então ele foi uma pessoa que, além de ser multimídia, né? Dançava, cantava, dirigia a escola de samba, apitava a bateria, era mestre-sala, entendeu? Sabia ensaiar uma escola de samba, aliás, uma comissão de frente, e ele era, assim, um carnavalesco completo, sem o aparato, assim, do intelectual que tem hoje, entendeu? Ele era um carnavalesco no contar, entendeu? No contar. E muitas vezes eu estava tentando desenvolver a ala e tal, a gente trocava ideia. E ele sempre tinha uma ideia interessante, sabe, para dizer a respeito. Ele sempre tinha uma coisa que ele já tinha aprendido, que ele tinha gostado, ou que ele não tinha entendido, né? Ele ia atrás. A fundação da Escola de Samba Liberdade. Isso aí me comoveu bastante por ser convidado por ele, uma pessoa assim que tinha assim uma expressão de popularidade na cidade muito grande, um respeito, né? Uma admiração por todos. E tudo dele era fantástico, tudo dele era especial. E é onde que eu até hoje tenho assim boas recordações e boas lembranças do Álvaro. Só gratidão, porque se eu não tivesse transformado a minha vida, se eu não tivesse visto as verdades que ele me mostrou através da escola de samba, talvez eu estaria em estado depressivo, em estado até doentio. Então, a escola de samba transformou a minha vida, transformou os meus quereres, né? A partir daí eu tive muito interesse em saber como era a vida das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, das comunidades... Porque ele trazia tudo isso, ele contava tudo isso de uma forma muito peculiar, ele era singular no transferir saberes.
E ele despertava sempre o querer saber, o querer aprender, o querer estar junto às outras comunidades, às outras tipos de cultura, os outros tipos de convivência, né? Ele mantinha um respeito muito grande e só gratidão, porque se não fosse os 5 anos de escola de samba, hoje talvez eu não seria a Ana Flor, a Ana Cristina que sou. Então, do carnaval eu tenho lembranças da época do Esperança, que a gente era muito novinho, eu era muito novo, né? Foi quando eu me lembro que a gente descia 18, o carnaval era mais, como assim, a comunidade era mais forte naquele tempo, porque ele arrumou uma galera num bairro distante da cidade, chamava Vila América, que era até aqui próximo onde a gente está agora, e conseguiu montar uma comunidade forte para descer, para disputar um carnaval contra o Estrela do Oriente, que estava fazendo 50 anos. Foi o jubileu de ouro do Estrela. E ali, para mim, marcou aquele carnaval. Eu, menino, desfilando na ala das crianças e vendo a escola, aquela luta dele, os ensaios. E naquele tempo do Esperança, como ele tinha que ser o mestre de bateria, tinha que ensinar o pessoal a tocar, o pessoal das alas, trouxe todo mundo. Então, ali foi uma correria maior, que eu tenho uma lembrança boa dali, que eu acho que me marcou. E já na Liberdade já foi diferente, porque a Liberdade, quando já chegou, já era adolescente e já tinha uma estrutura bem forte, né, a Liberdade, que já tinha compactuado com uma galera que já sabia que era carnaval, né, então já foi diferente. Então foi uma coisa que a Liberdade veio para brilhantar mesmo o carnaval da cidade de Barretos, foi onde foi a transformação da cidade. E essa aí, a Liberdade, ficou. É a força dele dentro da comunidade negra. Meu pai nunca teve assim, porque muitos negros tinham vergonha de entrar em certos lugares, de frequentar certos lugares, e isso eu nunca vi na parte do meu pai. Ele nunca teve vergonha de nada, tanto ele andava, conversava com os médicos, com os ricos, tanto dentro da periferia. E sempre almoçava em grandes restaurantes, que ele nunca teve vergonha. Então isso aí ele sempre falava, você tem que ir, cabeça erguida, vai embora, que é isso aí mesmo. E a comunidade negra, ele sempre falava da raça negra, sabia que a gente sempre foi discriminado, né? O negro sempre foi e continua sendo, só que ele sempre foi forte e conseguiu, nisso tudo, montar uma galera. Uma galera se espelhava nele. Ele, mesmo sem ter estudo, ele conseguiu transformar uma galera, pôr essa galera para estudar. Ele falava que a gente tinha que não baixar a cabeça para ninguém. A gente devia, e a gente não tinha importância só para a gente. A gente tinha uma importância até para a sociedade negra de Barretos, de ser referência. Isso ele falava, a gente tem que ser referência. Nós crescemos referência, nós somos referência e temos que continuar referência. A gente não pode perder o pique de ser referência em Barretos, porque nós somos negros, para a gente tudo é mais difícil, e ele carregava uma bandeira, ele sempre carregou essa bandeira de ser negro, que tem que incentivar os negros. Então, o legado que ele deixou para mim, acho até que eu não correspondo muito bem isso, não, que eu não peguei muito essa veia, não, mas ele sempre deixou muito bem para mim que a gente tem um papel aí para essa molecadinha que não tem condições, para essa molecadinha que estão crescendo, que a gente tinha que dar um respaldo, ensinar o caminho, que a veia é ali, que tem que saber respeitar, que isso e aquilo. Isso eu aprendi bastante. Perdemos uma liderança, principalmente na parte da comunidade negra, perdemos uma liderança. Meu pai era um líder,
nasceu líder, onde ele estava, rapidinho já tinha um monte de pessoas ouvindo as histórias, ele contando cada história. Ele era bom contador de história. E a galera gostava de ouvir as histórias dele, dava risada. E naquilo ele contando, ele já ensinava, passava alguns ensinamentos. Sempre estava assim, se hoje eu sento numa mesa para tomar um café da manhã, um almoço, todos sentados na mesa, porque foi meu pai que ensinou isso pra gente. Porque nós tínhamos que levantar, tomar o café da manhã todos juntos, almoçar todos juntos, então nós tínhamos que sentar na mesa como família. A única dificuldade que eu sei que ele enfrentou para organizar o carnaval foi quando ele contraiu um câncer. Porque do resto ele tirou de letra, entendeu? 1980, 81, quando surgiu Esperança, por exemplo, foi de 86. Foi uma dissidência dele com a Estrela. Mas ele levou 1/3 dos anjos da Estrela e fez, numa comunidade, uma escola assim admirável, uma escola autêntica. Eles iam no Rio, trazia gente, fazia amizade. Ele era o cara que frequentava o morro também. Ele era muito descolado, gente. Era uma pessoa... Foi um choque. Foi um choque. Foi uma luta, né? O dia da cirurgia, que foi uma cirurgia muito demorada, quando o médico saiu e falou para mim, porque eu fiquei lá junto com ele, que aí o médico falou que o que tinha na medicina, eles tinham tirado tudo. Só que era uma coisa, o câncer era uma doença muito traiçoeira e que voltaria. E realmente voltou, e quando voltou foi assim... Olha, a tristeza já vinha vindo de algum tempo, né? Ele se adoeceu, ficou vários tempos, né, de cama. Ele tinha aquelas indas e vindas, mas as pessoas já estavam entristecidas antes até da morte dele, por saber que ele tinha uma doença ali que era muito grave, né? E ele tinha as recuperações, as pessoas se animavam, ele voltava. Nem ele acreditava, porque ele falava, eu venci o câncer, eu venci o câncer. Quando voltou, foi muito forte. Foi bem forte mesmo. Então, a gente sofria junto com ele, por saber que era uma coisa assim irreversível para a recuperação. Então, a gente já sofreu com ele ali coisa de um ano e meio, antes da morte dele. Quando veio a morte, a gente já estava aqui assim, né, cada um dentro do seu eu, já estava assim, é questão de indignação, indignado assim por perder uma pessoa tão querida, tão dinâmica quanto ao Álvaro. É difícil, mas assim, a esperança é a última que morre. Se ele botava, toda vez que ele falava que a gente tinha que ser referência para as pessoas, eu acho que nada mais bonito a gente trabalhar com vontade, trabalhar com honestidade e, de verdade, lá para frente, ser uma referência. Porque, assim, por mais que eu aproveitei bastante, foi pouco. Por tudo que ele tinha para oferecer. Porque o meu pai também era uma referência para mim. Meu pai morreu faz muito tempo, primeiro que o Alvin. E depois do Alvin, de referência pra gente e para muitos outros aí, que fora eu, que não vão ter oportunidade de falar, deixa saudade e assim, deixou de ajudar muito, porque se o Alvin tivesse vivo até hoje, eu acho que muitas pessoas estavam colhendo frutos até hoje. A nossa comunidade negra do samba, de Barretos, só perdeu. Só perdeu depois que o Alvin foi embora. Porque a única referência que a gente tinha de verdade
que eu respondia, que batia de frente, que carregava isso com respeito da sociedade, que poderia chegar em qualquer canto e as pessoas abrirem a porta para que ele chegasse, era o Alvin. Depois disso, nós não tivemos mais, não. Eu não sei se foi precoce por idade, mas foi precoce o tempo que ficou com a gente. Isso foi. Ah, olha, eu acho que vai ser difícil ter alguém que tem essa garra do meu pai. Mas o Juninho, meu irmão, ele tem esse sonho, esse amor dentro dele de trazer o carnaval de volta. Então eu acho assim, para quem quer fazer tem que ter muito amor, muita dedicação, porque se pensar só no dinheiro, não vai para frente. Mas se a pessoa tiver amor e dedicação, vai conseguir. Acho que todos se unissem com amor e dedicação, Barretos voltaria a ter um carnaval. Queria dizer pro meu pai que a liberdade vai continuar. Isso aí. E vamos embora. Vamos continuar. Vamos levar, se Deus quiser, o ano que vem, esse ano, vamos aumentar os nossos projetos e levar, trazer os meninos para o caminho do samba, para o caminho do bem, para o caminho da sociedade. É isso.